Hoje eu vou ensinar vocês as técnicas que eu utilizei para estar executando esse corte, galera. Começando com a preparação. Antes de estar fazendo essa sessão, eu lavei o cabelo, tá? Bem lavadinho, 2 vezes, para o cabelo soltar e ele ficar natural, o caimento natural dele. Por que que eu faço isso? Eu faço isso porque quando eu corto o cabelo do cliente e ele toma banho em casa, o caimento natural do cabelo ele fica presente. Então, se a gente não lava ele antes, acaba que dá diferença depois que o cliente toma banho. E aí eu tô fazendo uma divisão de topo, tá? Para dividir a parte de cima da parte da lateral. Eu uso os grampos ali para me ajudar. E aí eu pego e seco as laterais para baixo para alinhar os fios e me facilitar na hora de fazer o degradê. Aí eu tô passando a máquina 1, 2 dedos acima da orelha, tá? E ali na parte de trás eu não subo muito, tá? Por conta do osso occipital e para também dar uma sombra mais caindo, né? Conforme a sombra vai indo para a parte de trás da cabeça. Então eu faço isso dos dois lados da cabeça. Deixo bem marcadinho essa primeira marcação aí com a 1, tá? Não deixo ela torta, confiro no espelho se está alinhado, porque é a partir dessa linha guia que a gente vai fazer o degradê. Aí eu tô subindo um dedo acima da marcação da 1, eu tô subindo com a máquina 2, tá? Em movimento C. Então eu entro com a máquina e aí eu tiro quando eu subo aquele um dedo ali, beleza? E me certifico de que a máquina está bem passada. Vocês não podem passar a máquina de qualquer jeito, tem que deixar bem passadinho todos os pentes, tá? Não passa de qualquer jeito não, porque senão depois vai dar trabalho para frente na hora de fazer continuar o degradê. E aí vocês já vê uma diferença, né? Da um da 2 e do restante do cabelo ali em cima. E agora para tirar essa marcação, eu tô passando o pente 1,5 baixo, tá? Eu faço um movimento reto. E quando chega próximo da 2 ali, do final da 2, né? Aí eu venho e tiro o pente. E eu vou fazendo isso por toda a marcação ali do cabelo. Dá uma aceleradinha aí para vocês verem. E aí vocês já podem ver que a marcação ela já dá uma boa de uma aliviada, né? Aí para matar essa marcação de vez, eu costumo falar que a gente enfraquece ela, enfraquece depois, a gente vem com um golpe final e finaliza a marcação, né? Então primeiro eu enfraqueci ela com a 1,5 e agora eu tô passando a 1 alta, a 1 média e 1 baixa para finalizar essa marcação aí, ficar uma coisa só entre o pente 1 e o pente 2. Na parte de trás do osso ali, gente, é onde tem mais cabelo, então dá mais trabalho mesmo, tá? É normal. Vocês que estão fazendo aí a técnica, tá sentindo que tem dificuldade na parte de trás ali, é normal, tá? Porque tem mais cabelo. E agora vamos para o pente meio, né? Na parte de trás aí, 2 dedos abaixo da marcação da 2 e nas laterais, um dedo abaixo da 2. Beleza? A gente faz a marcação e aí tem um macete. Vocês veem que eu estou colocando no meu polegar, segurando a pele na hora de marcar ali, né? Isso faz com que a marcação fique mais marcado realmente, sabe? Que daí te facilita na hora de tirar a marca, para você ver onde é que tá, o que você está fazendo, o passo a passo você seguir de forma correta. Para tirar a marcação, eu uso a meio alto, meio média e meio baixa. Eu vou fazendo esse movimento aí de entrar reto na marcação e aí quando chegar próximo da 2 eu tiro, faço aquele C-motion, tá bom? Então, e aí a gente vai imaginando que a gente está jogando a parte escura lá para a parte do pente corrido que a gente vai fazer mais para frente. E agora, gente, é um trabalhozinho mais chatinho, tá? Não tem jeito não, ainda mais que esse cabelo aí, ele tem um nível de dificuldade mais alto por conta de que o cabelo ele é muito colado com a pele. Então, esse tipo de cabelo é mais difícil de fazer o degradê. Mas assim, gente, essa técnica eu nunca precisei fazer uma outra técnica para fazer um degradê em qualquer tipo de cabelo. Essa técnica ela serve para qualquer tipo de cabelo, sempre vai dar um resultado muito legal. Beleza? E aí a gente vai na meio alta ali, aí vai mexendo na alavanca. Isso aí você vai na alavanca da máquina, né? Isso aí você vai pegando
conforme você vai trabalhando esse feeling da alavanca, de você saber quando você tem que usar ele alto, quando tem que usar ele baixo, e aí você vai sentindo isso conforme você vai trabalhando. E aí agora eu estou fazendo ali a parte da parte esquerda, né? É o mesmo esquema, gente. Meio alto. Aí depois, quando a meio alto não tiver mais cortando nada, a gente coloca meio média. E aí vai. E aí quando vocês vê que não tá tirando a marca ainda, aí vocês dão mais um toquezinho até chegar na meio baixa. E aí é onde a marca sai 100%. Você não segue para o próximo passo sem antes que o passo que você está fazendo fique 100%, beleza? E aí vocês vê que fica uma marquinha ali ainda, uma sombra, né? E aí a gente precisa aliviar essa sombra e deixar tudo bem uniforme, porque senão o resultado final vai dar a diferença. Vocês podem ver que tá quase saindo ali, não tem muito segredo. É só realmente você ficar ali e insistir que uma hora sai. Às vezes você não tá acertando na alavanca, às vezes você não tá acertando na, na direção que você tá fazendo. Na direção que você está fazendo com a máquina, às vezes você não está acertando na força, às vezes você não está acertando nas passadas de máquina, você tem que passar a máquina e insistir um pouquinho mais, porque tem cabelo que não sai de primeira, né? Tem que ficar insistindo. E agora, gente, o que eu estou fazendo? Não tem mais marcação, certo? Mas eu estou dando uma polida ali no degradê. E aproveitando também, já tirando esse cabelo que tá para baixo aí, porque o degradê a gente vai finalizar ele na meio, não vai ser na zero, tá? Aí eu venho limpando. Aí é bem interessante porque o cabelo cresce em várias direções. Esse cliente ele tem dois redemoinhos na parte da nuca ali, então não é só de um jeito que a gente vai passar a máquina. Eu estou passando para baixo porque o cabelo cresce para cima, né? Então tem que passar de todas as direções para limpar 100% a parte da nuca, beleza? E aqui eu tô limpando a parte da costeleta, limpa bem atrás da orelha, não deixa um fio grande, porque senão esse cliente vai chegar em casa, alguém vai ver, alguém vai falar, e aí você não vai ser o profissional elogiado, você vai ser criticado de uma forma ruim, tá bom? Agora a gente vai seguir para a parte do pente corrido com a tesoura. Então, primeiro aqui a gente quer tirar o excesso, né, para deixar quadradinho a cabeça do nosso cliente. E para isso a gente utiliza a tesoura de corte. A gente não vai usar a tesoura de desbaste. A gente quer estrutura. A tesoura de corte ela dá estrutura, ela que vai deixar quadrado. E a tesoura de desbaste ela vai ela vai harmonizar a sombra do degradê. A gente vai misturar, vamos dizer, a parte que está com máquina com a parte que a gente criou com a tesoura. A gente vai fazer essa mistura até ele ficar uma coisa harmônica, não ter diferença. Então, se você não tem muita habilidade com o pente corrido, uma dica é deixar a lâmina de baixo imóvel. E para isso, você pode treinar, tá? E você começa treinando tirando só as pontinhas, não precisa tirar muito cabelo não. Tira as pontinhas, aí avalia, tira mais um pouco, dá uma olhada. O que você não pode fazer é você olhar o cliente de frente no espelho e ver que a aresta ficou redonda, ver que começou a arredondar. Isso não pode. E também não pode ficar muito para fora, porque senão com uma semana e meia esse cabelo vai crescer, vai ficar muito aresta. E aí vai ficar parecendo aquele cabelo do Bozo. Não é legal. Beleza? Então vai fazendo e olhando, vai fazendo e acompanhando até o ponto que você vê que está quadrado, que está reto, que as linhas estão paralelas, entendeu? Uma aresta está paralela à outra, não pode ter diferença de uma para outra não, tem que ficar do mesmo tamanho. Aí vocês estão vendo que, né, agora eu vou mostrar ali, ó, essa sombra, gente. Tá vendo essa sombra que ficou? Isso daí você não vai resolver com a tesoura de corte, tá? Você vai resolver ela com a tesoura de desbaste e um pente fino. Então a gente só vai em cima da sombrinha ali e vai trabalhando nas pontas do fio para a gente remover um pouquinho de cabelo ali para dar uma leve clareada nessa sombra mais pesada, que é a transição da máquina para o que a gente fez com a tesoura de corte. Então, com muita calma, vocês vão ali tirando as pontinhas do fio até que fique uma coisa só, fique uma coisa mais harmônica, fica uma sombra mais leve, entendeu? Fica uma graduação mais bacana. É aí que mora o charme do degradê.
é nessa conexão, beleza? Então aqui vocês podem gastar um tempinho a mais, não tem problema não, porque é isso daqui que vai dar a beleza do degradê, tá bom? Então vocês veem aí que já deu uma clareadinha, não é muita coisa. Eu vou dar uma insistida boa aí, até isso daí ficar bem harmônico. E vocês começam a ver que começa a ficar legal. E aí eu vou lá insistindo. Não é uma coisa que você vai fazer uma vez ali e aí pronto, já vai resolver. Não, às vezes você vai ter que voltar a insistir, até que fique 100%, até que fique um resultado legal. E precisa ter paciência, pelo menos nas primeiras vezes ali, até você pegar o jeito. Depois fica mais fácil. E agora a gente está no acabamento. No acabamento eu não gosto de entrar muito na linha natural do cabelo, então eu costumo aproveitar bem as linhas naturais porque se a gente entra, vai dar uns 3 4 dias ali, aquele cabelo vai crescer, o acabamento não vai ficar legal, o corte não vai durar. Aí o teu barbeiro vai falar: pô, cortei o cabelo esses dias, gastei uma grana e já tá zoado porque o barbeiro entrou muito no acabamento. Então eu tento aproveitar as linhas naturais mesmo, porque daí fica mais durável o corte. E e não fica também uma coisa muito estranha, né, de se ver. Quando entra muito, fica um pouco esquisito. Eu acho, pelo menos. E vocês veem que mesmo o cabelo estando na meio, precisa fazer acabamento. E quando fizer o degradê na zero, também faça um acabamento, tá, gente? Se não for fazer na shaver e tal, faça um acabamento. Porque quando você passa na navalha, dá diferença. E é um acabamento bem sutil, assim, mas que dá uma elegância pro corte bem legal. Aqui na parte da nuca, como ele tem muito redemoinho nessa parte, não fica uma coisa muito definida, nós optamos por fazer um taper fade. Então aqui eu vou subir um pouquinho e vou vir na máquina de corte, fazendo aquela graduação, só para conectar a parte do que eu fiz com a máquina com a parte que eu estou fazendo com a máquina de corte. Então, para ficar 100%, né, para ficar um negócio bem harmônico. E aí vocês veem que eu tenho que virar a máquina por causa dos redemoinhos e tal. Não pode ter preguiça nessa hora porque vai comprometer o resultado no final. Então insiste, se você tá vendo que não tá ficando legal, continua insistindo e tal. Vai praticando até você ficar 100%, tá? Isso daí depois que você pega o jeito, não tem segredo, gente. É muito fácil, tá bom? É só no comecinho mesmo que é complicado. Aí depois quando você vai pegando a prática ali, você vai fazendo com mais facilidade. E você não precisa sofrer tanto na hora de fazer. Beleza? E aí eu vou insistindo até ficar uma coisa bem harmônica, bem conectado, né? Vou limpando, sempre com um pente para limpar, tá? Nunca faça sem uma escovinha, porque você tem que fazer, cortar o cabelo, depois você vem limpando para ver como é que tá ficando o resultado. E aqui vocês estão vendo que eu tô passando talco. Por que que eu passo talco? Para tirar toda a oleosidade da pele, tirar qualquer umidade e a shaver trabalhar mais lisa, ela desliza melhor. E detalhes sobre a shaver, pessoal, não forcem a shaver contra a pele do seu cliente, ela não tem essa necessidade. Tanto a shaver quanto a navalha, quanto a máquina, não tem por que você ficar forçando, tá? Ter uma mão pesada, isso não vai fazer com que corte mais. Na parte de cima, eu estou fazendo uma guia central para definir que altura que vai ficar esse cabelo, né? Então a gente vem puxando toda a mecha para o centro e vamos definindo a altura que a gente quer. Não saiu muito desse cabelo, que ele não queria tirar tanto. E agora eu venho no mecha a mecha, alinhando as mechas compridas com a mecha que eu fiz central curta. Então esse é o jeito mais fácil, mais assertivo de você fazer um corte no topo. Você faz uma guia central, depois você só conecta as mechas laterais com essa guia central, que não tem erro. O topete vai ficar maior, a parte de trás vai ficar mais curta, você vai ter um corte mais quadrado. Então é o jeito mais fácil assim de você e mais assertivo de você fazer um corte no topo. Então você não se perde, é um negócio, é uma técnica muito fácil de usar, muito didática também. E agora, gente, eu vou fazer uma coisa muito importante, que é o quê? Eu vou secar esse cabelo para baixo, para as laterais, tá vendo? Por que que eu faço isso? Porque eu mostro todos os defeitos do encaixe, do corte. O encaixe é onde a gente vai conectar o que a gente fez, o topo com a lateral.
Aí naquela aresta ali vai ficar um excesso de cabelo que a gente vem tirando daí no pente corrido. E eu uso o secador para garantir que esse cabelo todo tá indo para baixo e ele vai aparecer, os erros aparecem todos ali. Porque no dia a dia, o cliente ele vai escovar o cabelo dele, não pode saltar pontas nas arestas, entendeu? Então essa parte é a parte mais importante que eu considero do encaixe, tá? Então a gente vem com o pente corrido ali, corrigindo qualquer excesso que tiver, para não ficar nada para fora, ficar tudo certinho, tudo na estrutura do corte ali. Na parte de trás também muito importante, o cliente ele não vê a parte de trás, mas as pessoas veem, então deixa bem certinho, bem conectado essa parte de trás. E tá vendo que eu tô jogando no caimento natural do cabelo, né? E agora a gente vai fazer uma pré-escovação ali, só para facilitar na hora de fazer a texturização, beleza? Que eu vou fazer com o point cut. E aí eu gosto de fazer uma escova assim, só para me ajudar na hora de fazer a técnica ali. Então, vamos escovar esse topete para cima, vamos escovar todo o cabelo para cima, né, para me facilitar na hora de fazer o point cut. Então, o nosso cliente ele gosta de usar o cabelo para frente, então a gente deixa meio que no formato. E agora a gente vai fazer uma texturização apenas nas pontas ali do cabelo, né, porque esse cliente está querendo deixar o cabelo crescer. Então a gente não vai tirar comprimento, a gente só vai dar textura para quando ele for arrumar o cabelo ficar um corte mais despojado, não ficar aquela coisa muito escovada, né, para ficar um negócio mais bagunçadinho assim, mais moderno. Então a gente vai fazendo assim, a gente pega a mecha e mais ou menos um dedo de cabelo a gente corta ali dessa forma, é, com a tesoura na vertical, na linha do fio, sabe? Porque daí a gente não tira comprimento, a gente só cria a gente só cria realmente uma textura, tá? Sem tirar comprimento, muito importante. Então quando o teu cliente não quiser cortar o cabelo, você oferece para ele uma texturização, dependendo da forma como ele arruma o cabelo dele, é muito interessante, dá um resultado bem legal. Então a gente vem texturizando até a parte da coroa, porque a gente vai fazer uma finalização ali mais bagunçada. E agora eu estou finalizando esse cabelo com uma pomada em pó. Uma pomada em pó que vai dar uma alta fixação e vai dar também uma estrutura para o penteado bem forte. E deixa um aspecto natural, que é o mais interessante para aqueles clientes que não gostam de brilho no cabelo e tal. Então eu passo a pomada em pó depois de ter escovado o cabelo e aí eu venho bagunçando todas as mechas para criar realmente aquelas mechinhas desconectadas, nada muito escovado, nada muito certinho, né? Então, um negócio mais bagunçado, só que como vocês podem ver, por causa do corte que a gente fez mais quadrado, fica muito mais bonito a estrutura do corte, entendeu? E agora eu venho penteando o degradê para baixo, para ele aparecer bem na hora de fazer a foto, na hora de fazer o vídeo. E aqui eu tô armando os cabelos da coroa para ele ficar para cima, para ele ficar arrepiadinho. E aí a gente conseguiu um aspecto mais quadrado na parte da coroa. Agora eu estou trazendo o cabelo para frente com os meus dedos, criando mechas e jogando um spray para fixar e criar aquele penteado mais travado e mais texturizado. Galera, o que manda na finalização é a sua criatividade, tá bom? Não tem uma receita de bolo, é você olhar para o cliente no espelho, ver onde precisa de volume, colocar volume ali, tirar de outras partes volume e você ir brincando ali com o cabelo da forma que você achar melhor, que você enxerga que vai ficar mais elegante, mais bonito aquele cabelo ali, beleza? E agora a gente vai finalizar com a navalha, retirando todo, todo aquele cabelo que fica na nuca e tal. E eu gosto de passar um creme, tá? Não façam isso no seco, porque cria assaduras, cria vermelhidões, às vezes cria feridas, entendeu? Então a mão bem leve mesmo, você só vai apoiar o navalhete na pele do cliente, não tem necessidade de forçar nada. A navalha é extremamente afiada, se você forçar, você pode machucar o seu cliente, tá? Então vocês veem ali, ó, minha mão, dá pra perceber no vídeo que minha mão tá só realmente segurando o navalhete, eu não tô fazendo força nenhuma. Então isso garante um acabamento mais tranquilo, o teu cliente não vai sair se coçando, se irritando, pele ardendo da barbearia. E evitem de ficar passando a navalha várias vezes em cima da mesma pele, da mesma região, porque isso também acaba provocando uma irritação ali, tá? E agora a gente faz também os cantinhos ali do acabamento. Essa parte é legal que fique redonda, não vai deixar uma quina aí, tá, gente? Deixa mais natural e você só limpa o que você já fez com a maquininha. E aqui eu tô passando um talco
tem talco ali no espanador, tá? Então, para dar aquela aliviada. E esse é o resultado, gente. Um degradê esfumadinho, um cabelo em cima quadradinho, uma aresta quadrada. E esse é o resultado, galera. Se você curtiu, se inscreve no canal, deixa um like. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo.